O que você acha que pode acontecer quando um casal perde a filha e faria literalmente tudo para vê-la de novo? Eles acabam permitindo que o mal entre nas suas vidas para nunca mais sair, até o momento que esse mesmo mal acabe por destruí-los sem dó nem piedade, vestindo a pele da sua falecida filha. Olá, amante do terror. Samuel Mullins era um fabricante de brinquedos que morava junto de sua esposa Esther Mullins e filha Annabelle Mullins, também apelidada de Abelhinha. Em 1943, Samuel conseguiu fazer com sucesso a sua primeira boneca de porcelana, a qual deu para sua filha, que aceitou de muito bom grado o presente. A família tinha ido até uma igreja local como de costume, só que como era meio longe, eles tinham que ir de carro. Era uma cidade pacata no meio do deserto, e os Mullins moravam em uma casa afastada, a alguns quilômetros da cidade. Então, obrigatoriamente, eles teriam que ir de carro. Só que na volta, um dos pneus do carro acabou furando, e eles tiveram que parar para trocá-lo. Embora estivessem passando por uma dificuldade tremenda pelo pneu não querer sair de jeito nenhum. Em uma das tentativas de tirá-lo, um dos parafusos é ejetado para longe, uma coisa que naquele momento poderia não ser tão importante. Mas Annabelle era uma garotinha que queria ser prestativa e foi de prontidão pegar o parafuso. E esse foi o pior erro de sua curta vida. Um carro estava vindo em alta velocidade. Esther tinha visto, mas Annabelle não. E quando ela foi pegar o parafuso, o carro acaba acertando a menina em cheio. Não dava tempo de desviar. Assim que ela percebeu, o carro já estava em cima. E então, a garota faleceu da forma mais trágica possível. Os Mullins se devotaram para qualquer força que permitissem que eles conseguissem sequer ouvir a sua filha de volta. Não precisava poder ver, tampouco segurar, mas só de poder ouvir já bastava. Então, com todos os pedidos, algum tempo depois eles começaram a ouvir alguns passos leves pela casa. Eram bem silenciosos, mas ainda audíveis, o que os encheu de esperança. Passando o tempo, o espírito da menina pediu permissão para que pudesse entrar na boneca. Assim, ficaria junto deles para sempre. Eles deram permissão. Passaram então a não só ouvir passos, mas ouvir a voz da sua filha, e até mesmo conseguiram vê-la de relance, olhando pela janela ou correndo pela casa. Pensavam que estava tudo bem, mas com o passar do tempo, Esther um dia percebeu que a sua filha não era sua filha, e sim um demônio em carne e osso. O demônio se passou pela filha dos Mullins para que eles dessem permissão para que ele entrasse na boneca, para assim poder usá-la como um tipo de vetor, para assim poder ter acesso à alma da pessoa mais fraca na casa, no caso, Esther, e quase conseguiu, mutilando 40% do seu rosto, arrancando o seu olho esquerdo e inutilizando as suas pernas. Só não conseguindo porque recorreram à igreja e conseguiram prender o mal dentro de um recipiente rodeado pela palavra de Deus. E assim, ficou adormecido durante 12 anos. Doze anos depois, a casa dos Mullins havia sido aberta para se tornar o novo lar para o orfanato para garotas de Santo Eustáquio, abrigando 6 órfãs. Entre elas, Janice. Durante esses 12 anos, o mal ficou preso dentro do quarto trancado de Annabelle, no recipiente, dentro da boneca. E quando Janice tenta abrir a porta do quarto, Samuel a impede, dizendo que estava trancado e iria permanecer daquele jeito durante toda a estadia. E, provavelmente, para sempre. Mas o que os Mullins não sabiam é que, no momento em que abriram a sua casa para um novo orfanato, na verdade estavam levando novas possibilidades de almas para o demônio, que até então achavam que estava completamente selado, mas na verdade estava apenas limitado, apenas esperando uma oportunidade de enganar alguém para libertá-lo. E como os Mullins já sabiam quem ele era, não adiantaria tentar. Então, fingiu estar adormecido pacientemente durante 12 anos. Logo na primeira noite das crianças, Janice, considerada a mais fraca pelo demônio, não conseguia dormir, então começou a perambular pela casa.
e encontrou um bilhete parecido quando Annabelle brincava junto de seus pais quando viva, onde ela se escondia e escrevia bilhetes como Miyashi. E, de alguma forma, a porta, antes trancada, estava aberta, como se a convidasse para entrar. Janice entra e se depara com o quarto de Annabelle. E não apenas isso, mas com o recipiente onde estava a boneca, que, sem pensar duas vezes, Janice abre e vê o que tem lá dentro. A partir daí, ela já tinha a sensação de que não era para ela estar ali, e então fecha a porta. Só que já era tarde demais. Janice havia libertado o mal de sua prisão e, como consequência, foi atormentada dia e noite até ser possuída pelo demônio, assim causando a morte primeiramente dos Mullins. Samuel teve seus ossos estilhaçados e Esther foi pendurada em uma das paredes por cruzes, com seu corpo partido no meio. E em seguida tentou matar as outras, mas felizmente não conseguiu. A irmã conseguiu aprender dentro do recipiente junto com a boneca. Mas, quando a polícia chegou no local, descobriram que Janice tinha fugido por um buraco e poderia estar em qualquer lugar. Descobrimos então que ela estava em um outro orfanato chamado São Joaquim, em Santa Mônica. Ela foi adotada pelos Higgins, se denominando como Annabelle. 12 anos depois, Annabelle, ou Janice, sai de casa para se juntar a um culto satanista chamado Discípulos do Carneiro, onde o demônio ganhou poder total sobre ela através dos rituais e sacrifícios. 2 anos dentro desse culto, um relacionamento falso foi construído entre Annabelle e um outro cultista, para que então realizassem um último ritual para que pudessem conduzir o demônio a um novo vetor. Eles invadiram a casa dos pais adotivos de Annabelle e os mataram a sangue frio. O casal John e Mia Form ouviram os gritos e ligaram para a polícia. Mas não muito depois, os assassinos invadiram a casa deles para matá-los. Annabelle se tranca no quarto de bonecas de Mia, e o Thin Man dá uma facada na barriga de Mia, que estava grávida, e antes que pudesse terminar o serviço, os policiais invadem e atiram contra o homem. Já Annabelle se mata segurando a boneca, e o seu sangue entra em um dos olhos dela, assim retornando o demônio ao seu vetor original. Agora, o demônio queria a alma de Mia, e para isso sequestra Lia para poder usá-la como uma moeda de troca, uma alma por outra. Sem ter muita escolha, Mia decide se sacrificar para salvar a alma de sua filha, dando a sua para o demônio. E quando está prestes a se jogar pela janela, é impedida pelo seu marido. E quem faz o sacrifício é uma amiga do casal, Evelyn. Hoje em dia, a boneca Annabelle está no Museu dos Warren, selada em uma caixa de vidro, até algo ou alguém resolver abri-la novamente. Agora, quem é o demônio? O demônio em si é Malthus, um ser malevolente das trevas, cujo único objetivo é se alimentar das almas dos mais fracos. A aparência é a típica de um demônio, um ser humanoide de pele completamente preta com chifres na cabeça, dentes afiados e algumas vezes tortos, unhas como garras e olhos brancos, algumas vezes amarelos. Ele é um demônio particularmente poderoso e perigoso. Consegue mover objetos e levitar pessoas com a mente, o que significa que ele pode ter poderes telecinéticos, embora bastante limitados. É capaz de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, e além disso, se teleportar através da escuridão. Não se sabe o limite de lugares em que ele pode estar, ou até que distância ele pode viajar. Provavelmente seja uma distância ilimitada. Fica implícito que ele pode até mesmo manipular a escuridão, ou pelo menos manifestar uma escuridão tão densa que dá a impressão que pode ser tocada. Um breu que parece estar vivo e indo na sua direção. E uma vez dentro dessa escuridão, você está completamente à mercê do demônio. Por isso você não iria querer ser pego por ela. Ele também é capaz de manifestar ilusões, como quando deu a entender que Mia havia matado a sua própria filha, quando na verdade era apenas uma outra boneca. Isso pode ser um ótimo artifício para enganar e assustar. Malthus ainda está atrelado à boneca, até ser libertado novamente. E o fato dessa boneca existir na vida real deixa as coisas mais diferentes.